Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, temos a oportunidade de estudar e aprimorar um pouco mais os nossos conhecimentos. E para iniciar nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 165, oração para alcançar a total liberdade e manifestar o poder recebido de Deus. Lembrando que o meu livro é a terceira edição e caso alguém o tenha, seja em casa, seja aqui presente, queira acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, pode assumir uma posição confortável ou a posição de oração, fechar os olhos e elevar os pensamentos, os sentimentos e a sua própria vibração para junto de Deus. Vamos lá então? Oração para alcançar a total liberdade e manifestar o poder recebido de Deus. Deus é espírito. Sendo espírito, não é sujeito às restrições da matéria e, portanto, é totalmente livre. Eu, que sou filho de Deus, sou também espírito e possuo plena liberdade. Isto significa que não sou tolhido nem restringido por pessoa ou coisa alguma, nem imobilizo a mim mesmo, levantando barreiras ao meu redor. Como filho de Deus, tenho a capacidade de romper qualquer obstáculo e realizar tudo conforme o meu propósito. Se algo que desejo custa se concretizar, é apenas porque ainda não me conscientizei de que realmente sou filho de Deus, um ser espiritual totalmente livre e possuidor de poderes divinos. Ciente disso, pratico a meditação Shinsokan todos os dias, com bastante concentração, para intensificar cada vez mais a conscientização de que sou filho de Deus, um ser espiritual totalmente livre e possuidor de capacidade infinita. Para intensificar, por meio da meditação Shinsokan, a conscientização de que sou um ser espiritual, preciso fechar os olhos físicos para não ver o corpo carnal, que parece ser simples aglomerado de matéria. Se eu olhar com os olhos físicos o meu corpo carnal e pensar, este corpo material sou eu, não conseguirei manter a conscientização de que sou um ser espiritual. Por isso, fechando os olhos físicos, abro os olhos da mente e contemplo o meu eu verdadeiro, como sendo um corpo espiritual que resplandece emitindo uma luz divina. Visualizo o meu corpo espiritual resplendente e contemplo-o com os olhos da mente, crendo ser esse o meu aspecto verdadeiro. E quanto mais se intensifica a conscientização de que sou filho de Deus, maior se torna o meu poder. Deus é espírito e é sabedoria também. A sabedoria de Deus jamais se manifesta de modo parcial, porque é universal e abrange a tudo e a todos. Deus, que é a sabedoria suprema, universal, jamais tem visão parcial de pessoas, coisas e fatos. E eu, na condição de filho de Deus, também possuo latente a sabedoria da mesma natureza. Entretanto, se eu não me conscientizar da existência dessa sabedoria, é como se não a possuísse. Por isso, pratico sempre a meditação Shinsokan, mentalizando que o meu eu verdadeiro não é corpo carnal, material, mas um ser iluminado, dotado de sabedoria divina. Mentalizo que não sou matéria, não sou corpo carnal, mas um ser espiritual divino e visualizo a mim mesmo, iluminando o mundo ao meu redor com a luz da sabedoria. No auge da concentração mental, surge-me a sabedoria divina que me torna capaz de salvar a tudo e a todos, agindo livremente em conformidade com o lugar, a hora e a pessoa. Deus é espírito, é sabedoria, é amor. O amor de Deus não é parcial, mas universal e imparcial. Portanto, abrange tudo e todos. O amor de Deus não é amor-apego, e sim amor sagrado. Eu, na condição de filho de Deus, também vivifico tudo e todos com o amor imparcial que abrange todos os seres e todas as coisas. Sigo sempre em companhia de Deus, amando todos os seres e todas as coisas. Por isso, por onde eu caminho, flores desabrocham, mesmo em terras áridas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Linda oração que mostra o quanto a força, o amor, a sabedoria de Deus abrangem, estão presentes dentro de nós e podemos manifestá-las quando sentimos, quando permitimos, quando sintonizamos com as ondas de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado novamente. Imensa alegria poder estar aqui mais uma segunda-feira com vocês para nós estudarmos,
mais um pouco essa filosofia tão maravilhosa que é a filosofia da Seichonoye. Agradeço imensamente você que está aí de casa, no nosso Brasil todo, você que também está fora do Brasil, meu muito obrigado pelo carinho de estar acompanhando a palestra, aos que estão aqui presentes, meu muito obrigado. Agradeço também imensamente a todas as pessoas que de algum modo contribuíram para que nós estivéssemos mais uma segunda-feira à noite juntos, estudando e praticando mais um pouco esse ensinamento da Seichonoye. Agradeço também a todas as pessoas que sempre deixam uma mensagem de carinho nos canais do YouTube, tanto da Seichonoye do Brasil quanto da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado, recebo com muito amor esse carinho e retribuo em forma de vibrações, desejando cada vez mais felicidade, provisão, harmonia, alegria para você e toda a sua família. Meu muito obrigado. E hoje nós temos um assunto maravilhoso, estamos no mês de agosto, o mês de agosto é o mês do perdão, então é um mês onde nós trabalhamos muito essa temática no canal, na página do Facebook da Seichonoye do Brasil. Todos os dias temos uma postagem que fala sobre perdão, então é algo muito maravilhoso que nós possamos trabalhar, intensificar e compreender cada vez mais a importância e a grandiosidade do perdão na nossa vida. E hoje vou falar sobre perdoar, por óbvio, não podia passar o mês de agosto sem abordar esse tema pelo menos por uma vez, lembrando que eu não vou esgotar o assunto. O tema perdão ele é muito abrangente, então nós podemos enxergá-lo de várias maneiras, por várias perspectivas. E nós vamos abordá-lo num dos aspectos a fim de gerar um entendimento coerente para possibilitar que você exerça, pratique, tenha o perdão como uma diretriz, como uma fonte para a sua existência. Lembrando, perdoar é muito importante e hoje nós vamos tentar entender por que é tão importante, é tão grandioso o ato de perdoar. O livro que eu vou utilizar, o livro texto que eu vou utilizar, tirar uma das passagens, nós temos vários livros da Seichonoye que falam sobre perdão, vários. Mas eu trouxe uma parte muito especial desse livro, que é maravilhoso, que é Namoro, Casamento e Maternidade. Nesse livro, o professor Masaharu Taniguchi ele aborda exatamente esses 3 momentos da nossa vida e qual é a postura espiritual. As pessoas muitas vezes elas têm dificuldade de compreender porque elas entendem que namoro, casamento e maternidade muitas vezes são questões meramente sociais, imposições. Isso é imposição, a gente tem que mudar. Quando na verdade você tem toda uma questão espiritual que envolve. Por isso que a ordem é namoro, casamento e maternidade. Por que essa ordem é importante? Não é porque é uma coisa antiga, é porque você tem toda uma questão espiritual de aprimoramento e trabalho por detrás disso. Então, quem consegue ou quem entende bem o que é um namoro na visão espiritual, o casamento na visão espiritual, está até mais preparado para viver também a maternidade e a paternidade na visão espiritual. Então, é muito importante, é um livro de leitura assim, maravilhosa, recomendo muito. E dentro desse livro, na página 208, nós temos um trecho que fala assim, item 4, perdoando ao outro, nós próprios nos libertamos. Página 208, meu livro é deixa eu pegar aqui a edição, 4ª edição. Então você vê, o livro é cheio de coisa, gente, eu marco, eu até brinco, tudo que tem lá em cima da minha mesa que aparece eu uso como marcador. Então minha esposa quando fala assim, sumiu alguma coisa, ela até pergunta, amor, tá nos seus livros? Eu falei, se tiver, já era, só na próxima vez que eu pegar o livro eu vou descobrir que eu peguei alguma coisa sua. Mas não, graças a Deus é só aqueles papelzinhos, sabe? Eu não sabia o que fazer com aqueles papelzinhos de banco, quando você compra. Aí eu comecei a atacar tudo no meio dos livros. O bom é que quando passa o tempo, depois eu descubro, olha, tal dia eu fiz isso. Vamos lá, item 4. Perdoando ao outro, nós próprios nos libertamos. Quando perdoamos alguém que faz comentários maldosos sobre nós, que demonstra hostilidade contra nós, que nos ataca, que nos prejudica, nossa mente se abre amplamente e conseguimos respirar a vida de amor na qual brilha a luz divina. Deus oferece igualmente a luz solar tanto aos bons quanto aos maus, mas os maus vivem na escuridão simplesmente porque dão as costas aos raios solares. E só porque as outras pessoas estão de costas diante do sol, não significa que nós devamos viver olhando somente a face escura do mundo.
Se perdoarmos os erros alheios, se perdoarmos aqueles que nos ofendem, se perdoarmos aqueles que nos lançam palavras ásperas de insulto e calúnia, e assim expulsarmos da nossa mente tudo o que é desagradável, não só estaremos tornando a nossa mente mais leve e iluminada, mas também tornando o nosso corpo mais saudável e fazendo prosperar os nossos negócios. Quando perdoamos o mal alheio, temos a tendência de achar que concedemos ao outro um benefício, mas na verdade, quem recebe o maior benefício somos nós mesmos. Não devemos pensar que seja algo insignificante e inútil demonstrar amabilidade a alguém que não merece isso. Se formos amáveis com alguém que não tem qualificação para receber essa amabilidade, isso só terá de retornar a nós, pois não haverá quem o receba. Portanto, assim como o sol oferece luz aos bons e aos maus, nós também devemos ser amáveis, tanto com os bons quanto com os maus. Se sentirmos desagrado ao ver alguém tornar-se feliz ou ao ver alguém que nos prejudicou estar bem de vida, significa que ainda não lhe perdoamos. Não sabemos a quantas pessoas já prejudicamos sem nos dar conta disso. Se odiarmos o fato de a pessoa que nos prejudicou prosperar, devemos estar conscientes de que também poderemos ser odiados por muitas pessoas. E isso é lamentável. Em nosso interior se aloja a natureza divina e todos somos filhos de Deus. Por isso, por mais desagradável que seja a aparência exterior de alguém, se procurarmos ver a natureza divina interior dessa pessoa, essa perfeição começará a se manifestar espontaneamente. Maravilhoso esse texto, que abrange várias perspectivas e são elas que nós iremos trabalhar um pouco hoje sobre essa grandiosidade do ato de perdoar. O perdão é praticamente uma constante, uma grande realidade tratada em várias religiões. É difícil você encontrar uma grande religião, que prega a vida e não traga o perdão. Por quê? O primeiro ponto que a gente entende é que o perdão, ele te desconecta com Deus. Por que o perdão desconecta com Deus? E por que o perdão é tão trabalhado nos movimentos religiosos? Exatamente porque Deus é o puro amor. Se Deus é o puro amor, ele é contrário ao ódio. Por isso que não faz o menor sentido as pessoas se dizerem religiosas e odiarem. São duas coisas absolutamente antagônicas. Hoje em dia nós temos pessoas que pregam religião, mas que não vivem religião. As que pregam religião e não vivem religião são acometidas, vivem envoltas no ódio. Aquelas pessoas que vivem a religião, elas vivem perdoando dentro do amor. Por isso que é necessário movimentos religiosos fortes e capazes para nos ensinar a perdoar. Porque perdoar é fácil? Não. Se fosse fácil, gente, o YouTube resolvia para a gente. Bastava um curso de 4 aulas grátis, basta você clicar nesse link e perdoe. Mas não é assim que funciona. Quando as coisas acontecem com a gente, é um turbilhão de sentimentos, é um turbilhão de pensamentos e nós somos carregados para um local que muitas vezes nós não gostamos, que é a tristeza, a melancolia, a insatisfação, o julgamento. Então, precisamos ser novamente trazidos para a luz. E como é que nós fazemos isso? Quando nós reconectamos com Deus. E quando é que a gente reconecta com Deus? Quando a gente ama. Então, amar é a faceta do perdão. E por que é tão difícil? Porque amar, gente, é difícil. Amar é difícil. A palavra amor, ela é extremamente mal utilizada. Hoje em dia, tudo que a pessoa quer, que é ligada a egoísmo, a desejos carnais, a desejos absolutamente destrutivos, ela fala que está amando. Porque é bonito falar, eu faço isso porque eu amo. Aí quando você vai ver, não é um amor realmente edificante, não é um amor espiritual que eleva, constrói, desperta e harmoniza. É um amor destrutivo, possessivo, extremamente egoístico e que usa as pessoas que estão em volta. Não é à toa que não é incomum, quando eu estou no Poder Judiciário, em momentos de violência doméstica, eu pergunto para o agressor ou até para a agressora,
Por que fez isso? E a resposta é, porque eu amo. Eu falei, que diacho de amor é esse, velho? Que troço é esse que você fala? Então as pessoas chamam de amor qualquer sentimento. Aí, na fase da adolescência, quando uma das partes está muito interessada no aspecto fenomênico da outra, e nesse investimento de conseguir ter acesso a coisas um pouco mais íntimas, ela vira para a outra e fala, eu amo. Aí a outra pessoa acredita, se entrega e depois fala assim, mas falou que me amava. Mas isso nunca foi amor. Por isso que a gente precisa entender o que é realmente amor. Porque se você entende o que realmente é amor, você fica pronto para conseguir entender se realmente a pessoa ama ou não ama. Muitas vezes, quando jovens vêm pegar orientação comigo e perguntam assim, como é que eu faço nessa questão do namoro? Como é que eu faço nessa questão do noivado? Quando eu falo que tem que fazer, a pessoa, eu não gostei. É óbvio que você não gostou. Porque o que eu estou te passando não é algo para te agradar, é algo para te engrandecer. E para engrandecer dá trabalho. E tudo que dá trabalho o pessoal reclama. Por quê? Você precisa aprender a purificar o amor. Purificar o amor quer dizer o quê? Você transformar o seu amor em sagrado, retirando aquilo que é fenomenicamente ilusório. E fazer isso dá trabalho. E nesse trabalho de purificar o amor, não só tem a questão da postura para você mesmo, como a postura para o outro, que é exatamente o ato de perdoar. Então, perdoar, gente, é a grande faceta do amor. Então, quando você fala em perdão, você também está falando em amor. E isso é um amor verdadeiro. Então, a pessoa que perdoa, ela ama em intensidade. Porque o amor, gente, ele tem níveis. Ele tem níveis. E o primeiro amor que a gente tem, a primeira manifestação de uma faceta do amor é um amor apego, chega a ser um amor egoísta. Então a gente vê aquela pessoa ela fazendo atitudes para se satisfazer em nome do amor. À medida que você vai purificando, o seu amor vai se elevando. E à medida que o seu amor vai se elevando, ele vai chegando a níveis muito mais puros, níveis muito mais elevados, e nessa faceta do amor mais puro e elevado, vem automaticamente o perdão. Então, quem perdoa, consegue amar mais. Quem perdoa, consegue amar mais. Quem não perdoa, não consegue amar. Então, pessoas que não perdoam são pessoas rígidas, duras. A gente fala, tem um coração duro, tem coração de pedra, porque são pessoas que não conseguem elevar o amor. E dentro dessa elevação do amor, a gente vai cada vez angariando níveis maiores. Por isso que perdoar não é fácil, mas é possível e maravilhoso. Quem já viveu a experiência de perdoar na sua existência sabe o quanto que é edificante, o quanto que é libertador. Mas vamos lá. Pontos primeiros que nos dificultam a perdoar. O primeiro ponto é que, como lá no texto disse, é que muitas vezes as pessoas entendem que perdoar, deixa eu colocar aqui, perdoar significa conceder benefícios. Conceder benefícios. Então, ou seja, eu vou perdoar a pessoa, eu vou estar dando para ela, uma pessoa, uma bênção. Uma bênção. E isso eu não posso dar, porque aquela pessoa é ruim. Aquela pessoa, ela é péssima, uma pessoa horrorosa. Como é que eu vou conceder um benefício para quem é ruim? Então, o primeiro ponto é a pessoa confundir. Perdoar é conceder benefícios. Dentro dessa ideia de conceder benefícios, acontece o seguinte, vem 3 pensamentos das pessoas. Ela se torna arrogante ou superior, ela tem esse pensamento. O segundo é o pensamento de ódio, não quer ver o outro feliz, não quer a felicidade do outro. E o terceiro é a ideia de derrota. Então, quando você tem essa perspectiva de que perdoar é conceder um benefício a alguém, vem esses 3 tipos de pensamento. O primeiro que é o seguinte, nossa, eu sou tão bom que eu perdoo você, você não vale nada, mas eu te perdoo. Olha que pensamento assim, sabe? Nossa, você é tão insuportável, tão nojento, mas eu te perdoo. Que perdão é esse? Por isso que muitas vezes
Em relações conjugais, o perdão fica difícil porque um cônjuge vira para o outro e fala assim, apesar de você ter errado, eu te perdoo. Aí, em vez de você elevar o amor, o que você eleva? O litígio. O outro começa a virar, eu estou errado por quê? Então, a falta de perspectivas das visões fazem com que as pessoas comecem a se tornar mais superiores. Então, tem pessoas que fazem as boas ações e viram para você e falam assim, ó, eu fiz a boa ação porque o dia que eu precisar eu vou te cobrar. Aí você fala, gente, coisa horrível, gente. Você começa a ser devedor espiritual. Então, isso não é postura elevada do amor. A postura elevada do amor não é uma postura que cobra, e muito menos uma postura de arrogância. Quem perdoa não é superior a quem é perdoado. Não tem nada a ver. São momentos diferentes, são entendimentos diferentes. Quem perdoa está trabalhando a elevação do amor. Então não é melhor do que a pessoa. Então se você está perdoando alguém, você não está dando benefício para ninguém. Você está trabalhando você mesmo. Primeiro ponto, porque é muito comum. Você precisa perdoar fulano, mas para que eu vou perdoar ele? Porque se eu perdoar ele, eu vou apagar o mal que ele fez. Nós precisamos entender que segurar o mal é prejudicial para nós. Porque é você que vai estar segurando uma desgraça na sua mão. Ninguém chega na cozinha, pega uma batata quente e fica segurando na mão. Ah, tá delícia, tá queimando, mas é minha, tá queimando. Mas a gente tem o hábito de pegar a batata quente mental e ficar segurando. A gente fica sofrendo, a gente fica carregando, a gente fica se machucando, a gente fica andando com mazelas e pedras mentais sem nos apercebermos disso. Então, a pessoa que tem a postura arrogante de achar estou dando um benefício, eu sou melhor do que fulano, não consegue perdoar por causa disso. Tem que sair dessa postura e entender que o perdão não é para o outro, o perdão é para você. Segundo ponto, ódio. Ah, mas se eu perdoar ele, ele vai ser feliz, eu prefiro continuar amaldiçoando. Tem pessoas que pensam assim. Tem pessoas que pensam assim e muitas delas são pessoas extremamente boas. São pessoas que têm um coração bom, mas o que acontece? Aconteceu alguma coisa que machucou e foi no ponto que dói. Porque normalmente, se vocês forem parar para pensar, tudo que acontece na nossa vida acontece onde dói, não é? Já reparou? Tudo que acontece com a gente vai exatamente onde dói. Parece que é de propósito, mas é para que nós possamos crescer. Então vamos supor, a pessoa terminou um relacionamento e ela entrou com um contrato. A pessoa foi com o bumbum, a outra foi com o pé. Aqui foi com o bumbum e tomou o pé, ela pensa, se eu perdoar, ele vai ser feliz e eu quero mais é que ele morra, banguelo, gordo, careca, sozinho, desgraçado, pobre, sabe, atropelado, pegando fogo. Então a pessoa não consegue libertar porque ela tem medo que o outro seja feliz, então ela carrega. Tem muitas pessoas que se divorciam, A se divorcia de B, mas não consegue arrumar o outro, porque apesar de ter separado fisicamente, continua carregando a assombração do outro. Porque tudo o que fala é o outro, tudo o que pensa é o outro, tudo o que sente é o outro, e ainda mais no ódio. Aí quando vem um outro anjo para tentar complementar a vida dela, não consegue, a vida dele, não consegue, por quê? Porque o fantasma do anterior continua. E mais, junto com o fantasma, está cheio de sentimento ruim. Aí quando você olha, fala, você está doido. Você está doido, porque só tem ódio. Então tem pessoas que você senta para conversar, só fala do falecido ou da falecida. Você fala, filho, o funeral aconteceu tem quanto tempo? Já tem 15 anos, mas eu não consigo. Aí depois reclama, por que ninguém aparece na minha vida? Tá cheio de defunto do teu lado, você está carregando morto até hoje. Então, a gente precisa compreender que o ódio não nos faz bem. É um veneno para a gente e precisamos libertar. E o que é que faz com que o ódio seja afastado do nosso coração? A sublimação do amor. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Por isso que é muito comum você ver situações de casais brigando, se separam, quando os dois encontram novamente alguém para amar, o ódio entre eles desaparece. Por quê? Porque eles voltam a amar. A pessoa que quer amar, ela tem que necessariamente expulsar o ódio.
Por quê? Porque na mente humana não conseguem ficar dois sentimentos antagônicos ao mesmo tempo. Não tem como, não tem como. Você não consegue estar alegre e triste ao mesmo tempo. Você pode estar alegre, imediatamente você fica triste. Mas ou você está alegre ou você está triste. Ao mesmo tempo não tem como. Não tem como. Então o que acontece? Para você expulsar a tristeza, você precisa colocar a alegria. Por isso que é necessário treinar, por isso que é necessário praticar. Por quê? Nós temos a tendência de continuar aquilo que nós sentimos. E como a tristeza a gente curte mais, eu não sei o que é isso que nós carregamos, que a gente adora curtir uma tristeza. Quando a gente está feliz, a gente pensa, vai acabar. Quando a gente está triste, a gente pensa, vai perdurar. É a coisa mais interessante. Então, o que acontece? Nós precisamos aprender a trabalhar para que a alegria esteja sempre mais presente no nosso coração. E o terceiro ponto é a ideia de derrota. Ah, se eu perdoar, eu vou ter perdido. Aí tem muitas vezes nas relações familiares, as pessoas ficam assim, um de cara fechada para o outro, porque pensando, se eu perdoar, eu vou ter perdido. E é a maior bobagem, porque o mais forte é o que perdoa mais rápido. O mais forte é o que perdoa mais rápido. Se você for observar, por exemplo, o poder que os pais e as mães têm de perdoar é um negócio inacreditável. Por quê? Porque eles amam mais. O amor deles é mais trabalhado. A nossa vida é uma crescente em que nós vamos amadurecendo o estágio do amor. Então, quando nós nascemos, nós somos bebês, o amor é todo pra gente. Tudo é pra gente. E a gente aprende apenas a receber. Na hora que a gente se torna criança, a gente começa a ter que aprender a dividir. Aí quando vem os irmãos, aí que a gente fica enciumado, porque o amor vai ser dividido. Depois a gente chega na fase da adolescência, aí começa o amor platônico, aquilo que arranca algo de nós, e a gente começa a esquecer tudo que está ao redor. Só que é um amor que é irracional muitas vezes. Quando a gente chega na fase adulta, a gente entende que o nosso amor ele tem que ser racional, porque ele não pode destruir o que está ao redor. Ele tem que ser construtivo. E quando a gente se torna pai ou mãe, aí a gente sente um amor que é capaz de abrir mão de nós próprios em prol de alguém. É um amor que é tão grandioso, que um pai e uma mãe são capazes de cuidar de 10 filhos. Mas 10 filhos não conseguem cuidar de um pai e uma mãe. Coisa mais comum é você ter vários filhos com dificuldade de cuidar do pai e da mãe. Por quê? Porque ainda não compreenderam a grandiosidade do que é o amor do pai e da mãe. Por isso que quando a gente se torna pai e mãe, o nosso amor se concretiza, o nosso amor amadurece e a gente começa a entender o amor dos nossos pais. Eu me tornei um filho muito melhor o dia que eu me tornei pai. Porque eu comecei a entender o que meu pai e minha mãe viviam. Porque a gente não vem com manual. E eu falava, como é que meu pai deu conta de fazer isso? Eu, com todo o conhecimento que tenho, já ralei isso tudo? Meu Deus do céu. Então a gente começa a ficar muito mais doce, a gente começa a ficar muito mais compreensivo, a gente vai ficando mais humilde na expressão, no aprendizado do amar. Então o amor, gente, ele é gradativo. E nós precisamos trabalhar, nós precisamos entender essa gradação. Então, quem ama nunca é derrotado. Derrotado é exatamente quem não ama. Então, entendendo isso, você fala, poxa, que legal. Então, quer dizer que perdoar não é conceder benefícios, perdoar é algo maravilhoso para mim? Poxa, então eu quero exercitar, Um outro aspecto de quem não perdoa, sofre, é exatamente porque, olha só que interessante, vamos lá, deixa eu apagar essa parte aqui, para escrever aqui, o que acontece com as pessoas que não perdoam? As pessoas que não perdoam, olha lá, as pessoas que não perdoam, olha só o que acontece com elas também. Falta a elas ou ideal ou força para realizar o ideal. Por que falta isso nelas? Porque o tempo e a energia mental que elas têm é utilizado de forma equivocada. O tempo que a pessoa tem, porque tudo que a gente faz, gente, gasta nossa energia vital. Por isso que a gente precisa chegar à noite e descansar. A pessoa que utiliza a sua energia
em atividades destrutivas, chega no final do dia, ela está um caco. Um caco. Um dia que você amanheceu e teve aquela briga, aquele fight com alguém que você gosta, seja da família, seja até nas relações do trabalho, alguma coisa. Quando você chega à noite, você está destruído, destruída. Está assim numa sensação horrível. Por quê? Toda a sua energia mental, toda a sua energia, ela foi gasta em algo que não era produtivo. Então, as pessoas que não perdoam, elas gastam a força dela em algo que não é produtivo. Então, na hora de construir o ideal dela, na hora de fazer o que ela tem que fazer, na hora de crescer, se desenvolver, não tem força. Não tem força, não tem mais ânimo. Aí começa a entrar no estágio de cada vez mais ficar para baixo. E isso é porta aberta para problemas como depressão, problemas como síndrome do pânico, ansiedade. Por quê? A pessoa ela fica só regurgitando a coisa negativa dentro dela. E a energia vital dela é sendo gasta somente para o que é negativo. Mesma coisa daquela pessoa que só assiste aqueles canais de televisão, de programas policiais que passam normalmente no final da tarde, que escorre sangue pela lateral da TV. Sabe aqueles programas que a única pessoa que sai viva do programa é o âncora? Até o repórter morre no meio da matéria, só tem desgraça aquele negócio. A pessoa fica assistindo aquilo. Um mês, a pessoa começa a ficar com medo de sair de casa. Por que ela começa a ficar com medo de sair de casa? Porque ela só vê tragédia. Ela só vê tragédia. Só vê tragédia, daqui a pouco ela pensa, o próximo ou a próxima sou eu. Aí começa. Tem pessoas que ficam assistindo aqueles programas que passam em TV a cabo de tragédias e catástrofes. Aí tem pessoas que começam a desenvolver síndrome do pânico por várias coisas. Voar de avião, até andar de carro. Tem pessoas que têm verdadeiros pânicos. Por quê? Porque vai gravando isso dentro dela. E isso vai sugando a energia dela, gente. A gente acha que é brincadeira, mas as coisas vão absorvendo e nós vamos absorvendo as coisas. No final você está exaurido, você está desgastado exatamente pelo o tipo de programa, o tipo de notícia que você consome. É por isso que eu sempre falo, muito cuidado, muito cuidado. O que a pandemia gerou na mente da humanidade? O pavor da morte. Por quê? Todo mundo ia ficar doente e ninguém sabia quem ia morrer. Aí terminou a pandemia, as pessoas continuam iguais. Todo mundo apavorado, todo mundo com medo de morrer. Por quê? Absorveram tanta notícia, porque na pandemia nós tínhamos o countdown. O número de mortos era 500 mil, daqui a pouco o número de mortos era 550 mil. Você falou, cara, eu sou o próximo, velho. É muita gente, velho. É muita gente. Então você começa a ver, e as pessoas ao seu redor começam a ter casos de parentes e conhecidos, você começa a falar, eu sou o próximo, eu sou o próximo. Aí você vai consumindo medo, medo. Se torna tão natural, que se alguém chega do seu lado sem medo, te irrita. De tão natural que estava. Aí se alguém chegasse do lado e falasse assim, não, eu acho que está tudo bem. Que absurdo! Como é que você pensa isso? Vamos todos morrer! Aí a pessoa fica doente, não morre de saúde, mas morre mentalmente, espiritualmente. Aí hoje nós estamos tendo que resgatar as pessoas desse buraco que foi criado. Aí, para melhorar, vem a política. E junta com o medo da morte, vem a política, as pessoas agora começam a ter medo de situações políticas e começa todo mundo brigar. Aí, o que era para ser o motivo da felicidade, olha que interessante, gente. Olha como é que a coisa ela é muito, muito séria. Saímos da pandemia, não era o momento das famílias se abraçarem e agradecerem por quem sobreviveu? O que nós fazemos? Separamos e vamos brigar por causa de política. De um bando de gente sem virtude. Todo mundo se degladiando e odiando, em vez de todo mundo dar as mãos. Que bom que nós passamos por esse momento triste na humanidade, estamos bem, estamos juntos. Não, agora nós vamos brigar por causa de quem não tem virtude nenhuma. Isso é por quê? Porque a gente está acostumado a consumir medo. Aí passou a política, agora nós vamos odiar o quê? E quem? Agora está assim, quem que nós vamos odiar? Está tão legal que as pessoas que transpiram ódio, sabe? Que escorre veneno pela boca, quando vão para as redes, ganham muita audiência. Então, criticar, xingar, ser sem educação, ser uma pessoa explosiva, virou chique. Antigamente, bonito era você ser educado, controlado e uma pessoa
magnânima. Hoje em dia não, você sem educação, ser porco, ser uma pessoa, sabe, que onde vai, destrói e critica, ficou legal. Então as pessoas acham que é bacana. Eu vou em qualquer lugar e vou criticar tudo. Aí sai criticando todo mundo. O dia que sofre a crítica, que absurdo, que eu fui criticado. Nós vivemos num mundo que todo mundo critica todo mundo. Aí fica todo mundo doido. Fica todo mundo doido. Isso deságua no Poder Judiciário, em que é todo mundo processando todo mundo, porque está todo mundo criticando todo mundo. Aí você fala, gente, ninguém mais hoje em dia tem tempo para ser feliz. Eu brinco, eu falo assim, tem muita gente que vai brigar porque não tem o que fazer da vida. Se tivesse o que fazer da vida, não tinha tempo para ficar brigando. Por quê? Porque gasta a sua energia sentindo o ódio. A pessoa levanta de manhã e fala, quem eu vou odiar hoje? E ela não percebe que ela está se jogando no poço. Aí olha que interessante, a tecnologia hoje da ciência avançou absurdo. E o número de doenças diminuiu ou aumentou? Aumentou. A tecnologia avançou e muito. E o número de doenças aumentou ou diminuiu? Aumentou. As pessoas hoje em dia estão mais doentes. E por que elas estão mais doentes? Porque elas odeiam muito mais. Elas não têm a capacidade. Hoje em dia as pessoas estão se matando por tudo. Briga no trânsito, coisas pequenas. Por quê? Porque a vida humana ela vai perdendo valor à medida que a gente vai deixando de amar. Quanto menos a gente ama, menos a vida tem valor, incluindo a nossa. A nossa. As pessoas estão se jogando em pensamentos e em movimentos destrutivos porque elas não têm valor à própria vida. E por que elas não têm valor à própria vida? Porque elas não amam. Elas não amam. Então, olha como é que isso é importante. Vamos lá. Outro ponto que faz com que a pessoa que não perdoa, ela não consiga prosperar em todos os sentidos. Porque ela se torna, gente, reflexo ou espelho daquilo que é negativo. Rapaz, mas esse gato tá animado, hein, velho? Tá vendo? Tá se estressando à toa. Estressando à toa. Até o gato, gente. Até o gato tá sofrendo, gente. Até o gato. Vamos lá. Tá aí, ó, tá brigando, velho. Estão brigando. Mas olha que interessante. O gato, ele tem uma postura naturalmente mais litigiosa. O gato briga mais. E o cachorro? O cachorro, claro, quando ele encontra outro, ou ele fica amigo ou ele parte para agressão, principalmente se for pequenininho. Aquele pincher, por exemplo, o pessoal fala que aquilo é materialização do ódio, porque eu nunca vi um cachorro odiar tanto, velho. O cachorro nem cresceu para ser cachorro, late, tenta morder todo mundo. Mas é interessante, o cachorro é o seguinte, ele é um bicho que é extremamente apaixonante porque ele é puro amor. O cachorro, quando ele se torna membro da família, nossa senhora, você tranca o cachorro dentro de um quarto, deixa ele o dia inteiro, quando você abre, ele manifesta só felicidade, ele não sai reclamando, que porcaria, você me deixou aqui trancado, você fez isso. Não, ele sai abanando o rabo, vem te lambendo na maior felicidade. Essa expressão encanta a gente, porque é um amor puro, é um amor assim, sabe, que transcende aquilo que acontece no momento. Aí, eu lembro uma vez, eu amo cachorro, mas hoje eu não tenho cachorro, mas na época que eu tinha, aí uma vez o meu cachorro foi o seguinte, numa das encarnações dele, com certeza ele foi salva-vidas, porque ele não podia me ver nadando, que ele ficava desesperado e ficava tentando me morder para me tirar da água. Aí num dia dessas, na hora que eu fui dar uma abraçada, ele pegou e mordeu o meu pulso e machucou. Aí eu saí e briguei com ele. Ele saiu tão sentido que eu olhei para o olhar dele, me deu um arrependimento tão grande, eu falei, ô gente, ele só queria me ajudar. Então você vê, só o olhar dele, ele não precisou falar nada, só o olhar dele já foi capaz de tocar o meu coração, de eu falar, olha, eu não precisava ter feito isso. Isso foi me ensinando que eu preciso ser mais magnânimo com as falhas, que eu preciso ser mais dócil. Estuda ensinamento. Então, esse amor, é impressionante esse amor que os animais conseguem ter. Mas olha só que interessante, voltando. Quando você não perdoa, você se torna reflexo, espelho daquilo que é negativo. Nós somos espelhos, gente. Nós refletimos o que vem de fora e nós também refletimos o que temos dentro de nós. Se você odeia, você se torna reflexo apenas daquilo que é ruim. Daquilo que é ruim.
Quem ama muda a imagem que passa a refletir. Por isso que se torna uma pessoa muito grandiosa. As pessoas que amam nos encantam. Nós temos vontade de estar ao lado de pessoas grandiosas, pessoas que amam. Por quê? Porque elas fazem refletir nelas, nós nos vemos nela, então elas nos fazem refletir a nossa melhor imagem. Então, quando estamos ao lado de pessoas que constroem, nós nos sentimos melhor. Quando estamos ao lado de pessoas que destroem, nós nos sentimos pior. Então, quando a pessoa não perdoa, ela se torna reflexo ou espelho daquilo que é negativo. Então, precisamos mudar. Precisamos mudar. Então, olha só o tanto de coisa. Quando a gente entende que o perdão não é uma concessão, a gente fala, então eu preciso perdoar. Segundo, quando eu entendo que o fato de não perdoar me faz mal, porque consome a minha força e me leva ao adoecimento, e também porque eu me torno uma pessoa negativa, espiritualmente falando, aí eu falo, eu não posso guardar isso. Eu não posso guardar isso. É como se fosse o seguinte, a pessoa que fez alguma situação com você, não importa qual ela seja, é como se ela tirasse duas batatas quentes. Uma ela te dá e a outra ela fica com ela. Quem soltar a primeira batata quente vai ser o que menos vai se queimar. Se os dois ficarem segurando juntos, os dois vão se queimar na mesma quantidade ou às vezes até mais, porque quando você segura aquilo, você ainda abraça. Aí você queima muito mais partes do seu corpo. Então, é importante compreender esse processo, porque a partir daí nós conseguimos dar passos decisivos no ato de perdoar. Lembrando, gente, nós sabemos que dói. Nós sabemos que dói. É por isso que os movimentos religiosos têm práticas para nos auxiliar no ato de perdoar. Porque dói, gente, mexe com a gente. Vai no âmago, nos causa dor, nos causa, assim, sabe, sensação de abandono, sensação de desilusão, de sonho destruído. Isso tudo acontece. Só que a maneira com que você enxerga a situação vai dizer se você vai levar uma vida construtiva ou não. Todo mundo sofre desilusões, verdade ou não é? Todo mundo tem frustrações e muitas vezes nós lidamos com situações que nos causam as mais sérias situações de adversidade, gente. Isso é comum com todo mundo. É comum com todo mundo. Agora, a maneira como nós recebemos e trabalhamos aquilo que nos é dado é que vai fazer de você um vencedor ou não. Porque tem pessoas que acreditam que vão ser felizes se não viverem adversidades. Isso não existe na face da Terra. Não existe na face da Terra. Então, tem pessoas que buscam prazeres e dinheiro para ter poder, para tentar evitar ter dissabores, tentar evitar não passar por situações de tristeza. Mas, gente, o mundo ele é feito de diferenças. E essas diferenças manifestam na nossa vida a fim de que possamos aprender a trabalhar. Olha que interessante, se não vivermos situações de conflito, nós nunca saberemos a graça da harmonia. Se nós não passarmos frio, nós não saberemos a alegria do calor e vice-versa. Se nós não tivermos a sensação do seco, nós nunca entenderemos o que é a situação de estar molhado. Então, dentro disso a gente compreende, situações de raiva e ódio são grandes oportunidades para a gente aprender a perdoar. Porque se a gente não viver isso, como é que a gente vai descobrir a graça de amar de maneira mais elevada? E as pessoas estão fugindo disso. É muito interessante. Hoje em dia é comum as pessoas, e isso não é uma crítica ao pensamento das pessoas, mas sim as razões que levam as pessoas a fazer isso. Nós temos vários pensamentos e hoje em dia a liberdade está de tal forma que as pessoas estão querendo, inclusive, alterar as suas respectivas missões de vida. E isso é uma pobreza, porque a pessoa vai passar a vida inteira sem ter os crescimentos espirituais necessários, gente. A vida é curta e ela é feita de experiências. Mas quais são as experiências? O que vendem hoje são experiências com adrenalina. Meu amigo, para você estar vivo, você tem que pular de paraquedas. Ah, porque você vai viver a maior emoção da sua vida. Pô, legal, pular de paraquedas é o máximo. Mas isso não quer dizer que vai fazer você de um ser humano melhor. Senão todo paraquedista era líder espiritual. E não tem nada a ver.
Não, você tem que ter o carro do ano, porque se você tiver um carro assim, se você andar de Porsche, de Ferrari na rua, você vai ser uma pessoa especial. Não é isso que vai te fazer. Existem idiotas que dirigem Porsche e Ferrari, e existem pessoas maravilhosas que dirigem. Não é isso que vai te fazer. As experiências humanas, elas não são materiais. São experiências que você pode levar para outra esfera espiritual. A pessoa que fica apegada a esse bem material, quando ela morre, ela fica desesperada. Porque chega lá no céu, aí fala assim, ou chega lá no mundo espiritual e fala assim, não, porque na Terra eu tinha um Porsche. E é bem capaz do espírito até perguntar, que diacho é isso? Não sei nem o que é isso que você está falando. Então o que acontece? As experiências fenomênicas não são o carro principal da existência humana. Aí as pessoas estão querendo levar uma vida sem passar pelas experiências. Aí o que elas querem? Não, eu quero levar uma vida sem trabalho. Então o primeiro ponto que elas começam a ter são relacionamentos fracos, superficiais. Elas não aprofundam. Não quero me relacionar, não quero casar. Casar só dá trabalho, casar só dá problema. Aí depois fala, não quero ter filho. Não quero ter filho, porque filho dá trabalho, filho dá problema. Aí outras não querem ter nem profissão. Eu não quero ter profissão, porque eu não quero ter chefe, porque chefe é um saco, não quero ter. Então a vida começa assim, não quero ter nada. Aí, no final das contas, se você parar para pensar, você se torna o problema de tudo. Porque você que não quer crescer. Porque na hora que você tem um relacionamento profundo, você tem amadurecimento. Na hora que você tem filhos, você tem amadurecimento. Na hora que você tem um exercício de um talento em prol da humanidade, você tem crescimento. Hoje em dia todo mundo quer ganhar dinheiro sem fazer nada. YouTube virou a terra de todo mundo. Virou a mina de ouro. Eu vou dançar que nem um macaco doido, vou ganhar 3 milhões de views, vou ficar podre de rico, e aí? Aí depois fica um perdido aí, cheio de dinheiro, sem saber o que fazer. Só consumindo e produzindo lixo. Por quê? Porque ganhou, mas não sabe a utilidade disso. Diferentemente daquele que construiu, que aprende a dar valor, que sabe aquilo, para que serve, aonde que serve, a finalidade daquilo. Então as experiências nos fazem amadurecer. E olha que legal, gente. Quem perdoa e vive as experiências, por exemplo, um relacionamento é um ato constante de gratidão e perdão, gente. É um ato constante, porque você pega 2 seres diferentes e junta no mesmo ambiente e ali eles vão ter que aprender a viver. E nessa vivência é o eterno agradecer, compreender e perdoar. Então a pessoa vai se tornando muito mais sábia, muito mais interessante. À medida que a gente vai passando, a gente começa a observar que como a gente vivia as nossas experiências anteriores, elas começam a ficar mais básicas para aquelas experiências superiores que a gente tem. Então é maravilhoso, isso é maravilhoso, isso constrói seres humanos ricos. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão perdendo a riqueza da construção humana simplesmente para curtir. Acredita que viajar e ter dinheiro seja o motivo da felicidade. Não o é. Viajar e ter dinheiro é bom? É óbvio que é, mas não é o motivo da felicidade. Se você é feliz e fizer isso, vai ser maravilhoso. Agora, se você não for feliz, não adianta. Tem pessoas que fazem uma viagem internacional, vão brigando daqui até lá e volta brigando. Uma vez eu orientava uma moça, aí ela começou a orientação assim, olha, preletor, eu fiz uma viagem com meu namorado, mas nós fomos brigando daqui até lá, passamos todos os dias brigando, voltamos assim, chega no avião, a gente até sentou em lugar diferente. Aí eu perguntei, vocês foram para onde? Nós fomos para os Estados Unidos. Eu, nossa, vocês foram para os Estados Unidos para brigar, por que vocês não foram para Perinópolis? Bem mais barato, velho. Pagaram a viagem internacional, velho. Carimbaram o passaporte para sair trocando tapa lá no exterior, gente. Mas por quê? As pessoas acreditam, se eu for lá para fora eu vou ser feliz. Não adianta. Se você não for feliz por dentro, você vai levar teu ódio para lá. Quem odeia no Brasil, gente, odeia nos Estados Unidos. Não muda quando passa para imigração não, viu? Quando carimba o passaporte, agora eu amo. Quem é infeliz, sozinho, complexado, pode mudar de planeta. Continua sendo infeliz, triste e complexado. Porque você carrega o que você tem dentro. Quando você muda o seu conteúdo, você pode até não viajar, você é feliz. E se viaja, fica mais feliz ainda. É por isso que o segredo da felicidade sempre esteve dentro. Porque o segredo da felicidade está na capacidade de amar. Quem ama muito é muito mais feliz do que quem odeia muito. Olha só,
os benefícios do perdão. Primeiro ponto, deixa eu usar aqui a caneta azul. O primeiro ponto é que o perdão, ele liberta. O perdão, ele liberta. Ele tira da gente a sombra da ilusão. Quando a gente ama, como ele liberta, ele nos faz amar. E quando a gente ama, a gente sintoniza muito mais com as ondas das vibrações de Deus. Então, quem perdoa se aproxima de Deus. É por isso que quando as pessoas fazem oração de perdão, elas costumam se curar de doenças. Por que ela costuma se curar de doença? Porque como a vibração dela deixa aquela vibração baixa do ódio e acende a uma vibração mais elevada divina, ela sintonizou com Deus, manifesta a perfeição da imagem verdadeira dela. Ela acaba curando. É por isso que o caminho para a cura e para a saúde está em viver junto com Deus. E como é que eu faço para viver junto com Deus? Amando. E como é que eu faço para amar? Perdoar. Porque não caia na visão pequena, imatura e infantil de achar que ama aqueles que você gosta. Tem pessoas que falam, eu amo. Mas você ama quem? Quem eu gosto. Isso não é amor. É muito fácil a gente gostar de quem gosta da gente. Amar é quando você consegue expressar esse amor mesmo para aqueles que aparentemente não mereçam. Olha que profundo que é isso. Isso é muito profundo. Outro ponto. Quando nós nos sentimos libertos, a nossa mente, ela age de forma mais harmônica. Então, como a nossa mente ela é mais harmônica, as nossas decisões são muito mais certeiras. São muito mais certeiras, são muito mais eficazes. Então, a gente consegue com uma mente harmônica viver muito melhor do que se a gente tiver com a mente apegada. Aí as pessoas perguntam, qual é o segredo para arrumar a alma gêmea perfeita? Se harmonize. Por quê? Porque quando você harmoniza, a sua mente vai sintonizar com alguém que esteja também harmonizado. Alguém que também esteja feliz. A sua possibilidade de encontrar alguém é muito melhor. O que acontece? As pessoas estão odiando pai e mãe, família. Aí o que ela fala? Eu vou casar para sair de casa. Quem encontra no caminho? Alguém que esteja semelhante, que odeia também. Aí quando você junta dois que odeiam, como é que fica o relacionamento? Puro ódio. Puro ódio. Aí as pessoas vão viver o ódio até que a morte os separe. Porque as pessoas não entendem que para você viver uma vida em harmonia, você precisa estar em harmonia. Aí na Seitione a gente aprende. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Trabalhar o perdão de papai e mamãe. Trabalhar a harmonia com papai e mamãe. Porque são a base da nossa vida. Eu sei que isso não é uma tarefa fácil. Eu sei que é bem difícil, porque nós temos muitas experiências doloridas na nossa vida. Algumas são extremamente desafiadoras, outras parecem um trabalho hérculo. Sabemos disso. Mas para a espiritualidade não há tamanho, não há impossível. Tudo é missão que cada um deve cumprir. E quando você cumpre essa missão, a sua vida se transforma. Num relacionamento que eu entrei, eu fui absolutamente em desarmonia. Qual foi o resultado dele? Desastroso. Voltei e tive uma segunda chance. Na minha segunda chance eu falei, eu vou fazer o que a Seitione ensina. Eu vou primeiro me harmonizar para depois me preparar. Eu lembro da minha mãe me perguntando, e aí filho, o que você vai fazer agora? Eu falei, agora eu vou me reconstruir. E nesse processo de reconstruir eu comecei a trabalhar aonde eu sentia raiva. Aonde eu estava em desarmonia. E comecei me harmonizando com o papai, com a mamãe, com meus irmãos, com os meus amigos. Nesse processo de harmonia, aí eu encontrei a minha atual esposa, que juntos continuamos no processo de harmonia e hoje levamos, graças a Deus, uma vida, 21 anos juntos, 16 anos de casado e muita harmonia. Por quê? Porque mente harmônica atrai situação harmônica. Atrai situação harmônica. Porque na hora que eu comecei a trabalhar a elevação do amor, eu encontrei uma pessoa que também trabalhava a elevação do amor. Aí quando dois que amam se encontram, aí vive o amor. Aí as pessoas perguntam, nossa, mas você deu sorte. Não, não dei sorte. O que eu fiz foi trabalho. Trabalho lógico. Ué, se eu odeio,
semelhante atrai semelhante. Eu vou encontrar quem odeia. Então, para eu poder mudar a minha vida, o que eu preciso? Amar. Aí tem pessoas que não. Odeia, aí odeia o pai. Aí entra no relacionamento, encontra o marido que é a lata do pai. Aí separa, odeia o pai e o ex. Aí casa de novo. Aí o segundo veio com outros defeitos do pai. Aí separa do segundo. Aí odeia o pai, o primeiro, o segundo e vamos pro terceiro. Aí chega depois e fala assim, eu não entendo, homem não vale nada, não presta. Não é que homem não presta, é que você está na caixa do ódio. Se você sair da caixa do ódio e for para a caixa da harmonia, você vai encontrar um monte de cara bacana. Um monte de cara bacana. É a mesma coisa daquelas pessoas que têm na mente o sentimento de usar e estão procurando encontrar pessoas que não usam. Aí não consegue. Não consegue, porque semelhante atrai semelhante. Então, a mente em harmonia é a mente que te atrai situação de felicidade. Então, todas as situações começam a se tornar situações mais harmônicas, situações mais felizes, exatamente porque a gente começa a ter a mente em harmonia. E os benefícios, deixa eu botar aqui os benefícios, gente. A pessoa que tem uma mente harmônica, deixa eu botar aqui, ó. Ela fica... Aqui, ó, deixa eu botar aqui, ó. A pessoa que perdoa, olha que legal, gente. A pessoa que perdoa, ela tem uma mente generosa. Uma mente generosa. Ela tem algo nobre a oferecer. Nobre a oferecer. E ela tem um olhar magnânimo. Gente, isso aqui é lindo. Magnânimo. Isso é lindo, gente. Aí as pessoas, elas ficam sem conteúdo porque elas não têm algo superior a dar. E é interessante que é o seguinte, gente. Quem perdoa fica mais bonito. Aí quando eu falo isso, as pessoas, como? Tem pessoas que são judiadas, gente. Vem com uma situação assim, fenomênica, não muito favorável. Mas o que acontece? Como ela constrói algo dentro dela que exala uma beleza que transcende, as pessoas que amam não precisam nem de beleza física, elas encantam. Quem tem olhar para ver essa beleza se apaixona, porque uma mente generosa, alguém que tem algo nobre para dar e é magnânimo, encanta todo mundo. Olha que interessante, os chefes que melhor cativam e montam equipes de sucesso são chefes que têm magnanimidade. São pessoas que conseguem olhar o seu subalterno com um olhar doce, amoroso e ajudar. A pessoa se torna fiel. Olha que interessante. O segredo hoje das grandes marcas e o segredo das grandes empreitadas está na fidelidade. Aonde é que você consegue a fidelidade? Aonde você tem magnanimidade, algo nobre a oferecer e generosidade. Por isso que pessoas que amam muito são pessoas que não têm ciúmes. Olha que interessante. Por que a pessoa tem ciúmes? Porque ela se acha pequena, desprezível e facilmente descartada. Então ela acredita que ela precisa prender o outro porque ela vai perder. Se a pessoa é magnânima, ela tem algo nobre a dar e ela é generosa, ela não precisa temer, porque ninguém sai do lado dela. Olha que interessante. Por isso que quem perdoa e ama vai diminuindo naturalmente os ciúmes, porque ciúmes não é sentimento magnânimo. Ciúmes é sentimento vil, pequeno, desprezível. Porque a pessoa que é muito enciumada é a pessoa que não tem autoconfiança. A pessoa que desenvolve a capacidade de amar, principalmente perdoando, é uma pessoa que sabe que a vida sempre lhe tem a oportunidade de sorrir. Então ela solta. O pai e a mãe que são generosos, que têm algo a oferecer e são magnânimos, os filhos são apaixonados. Mas é apaixonada assim, que você fala assim, meu Deus, que paixão é essa? Por quê? Porque os filhos olham para os pais com admiração e falam assim, quando eu crescer eu quero ser igualzinho a eles. Agora, aqueles pais que ficam somente preocupados em dar bens materiais, eles acabam não tendo nada o que oferecer que seja o que o filho queira. E acaba tendo relações superficiais, relações fracas. Então, olha só o tanto que o amor e o perdão são capazes de nos fazer grandes como seres humanos. É por tal motivo que os movimentos religiosos eles trabalham o perdão. Talvez eles não expliquem dessa forma.
Talvez falte explicação. Simplesmente fala assim, ó, você tem que perdoar porque Deus mandou. Aí, se você for parar para pensar, até fica difícil perdoar porque em algumas linhas nem Deus está perdoando. Se você fizer alguma coisa errada, tu lascou, velho. Deus vai te castigar. Você vê, se nem Deus perdoa, quem sou eu para perdoar? Uma vez eu vi num dos vídeos, passando pela rede, a mulher falando assim, eu perdoo porque eu sou esperta. Porque quem perdoa tem lugar no céu, como diz Deus. Então eu vou perdoar para garantir meu lugar no céu. Então assim, mesmo que eu não goste da pessoa, eu perdoo ela porque eu quero ganhar um lugar no céu. Isso é perdão? Não. Isso tem algo nobre nisso? Não tem. Exatamente por não ter algo nobre, não gera em ninguém a sensação de grandiosidade. É por tal motivo que nós temos tantas pessoas que frequentam a igreja, mas não se sentem nobres, porque não são trabalhados sentimentos nobres. As pessoas só trabalham a forma, e não é na forma que a gente vai obter o resultado na nossa vida, é na ação, é na transformação. Quando você perdoa verdadeiramente, você ama, e é aí que vem a grandiosidade do perdão. Então, você não perdoa porque você vai ter um lugar no céu. Não, você perdoa porque você vai sentir amor. E quando você sente amor, você já está no céu. Olha a diferença. Vive o paraíso quem ama. Vive o paraíso quem ama. Paraíso não é um local que você vai depois. Paraíso é um estado mental daquele que consegue amar, independentemente das situações que lhe são apresentadas. Quem mais ama, mais nobre se torna. Quem mais ama, mais felicidade colhe. Quem mais ama, mais sucesso se torna na vida. Volto a repetir o que eu falo em muitas e muitas palestras. Aquele que passa por essa vida perdoando e amando é uma pessoa de muito maior sucesso do que aquela que tem status, fama e dinheiro. Porque se você cumpre aqui a sua missão nas dificuldades que lhe foram atribuídas, em tudo aquilo que você passa, em tudo aquilo que você experienciou, e você consegue deixar o que é negativo e pegar o que é positivo, você se tornou uma pessoa espiritualmente muito rica. E com certeza, aqui e no outro plano, você viverá uma vida muito feliz e realizada. Muito feliz e realizada. Quando a gente vai adquirindo um pouco mais de experiência, nossos cabelos vão ficando mais brancos, mais prateados, a gente não se preocupa mais com as coisas materiais. Eu vejo meus pais, o que hoje deixa meus pais muito felizes, é eles poderem sentir o amor daqueles que estão ao redor. Aí eu falo, olha que interessante, corremos a vida inteira para ter e esquecemos que a corrida da vida não é para ter, é para ser. Porque quando nós somos, o ter tem sentido, que é para expressar o nosso amor. Não percamos tempo. Não percamos tempo. Não gaste a sua energia vital com aquilo que não lhe é útil. Gaste a sua energia vital com aquilo que é construtivo. Vamos amar e perdoar. Hoje, obrigado. Hoje nós vamos fazer a prática da meditação Shinsokan da reconciliação. É a prática que nós vamos trabalhar exatamente o treino do perdão. Nós vamos treinar perdoar. Por isso, durante a prática, vamos trazer a imagem daquela pessoa com qual a gente está magoado, aquela pessoa que a gente está ressentida, pode ser parente, pode não ser parente. Tragamos aquela imagem para a gente fazer o exercício do perdão. Presta bem atenção, perdão é exercício. É exercício. Preletor, eu tenho que perdoar até quando? Até quando você transformar o ódio em amor. Não tem uma mágica. Tem pessoas que conseguem fazer de uma maneira mais rápida, tem outras pessoas que demoram mais. Perdão é um processo de transformação. E você só termina esse processo de transformação quando você realmente muda a chave. Não é simplesmente, eu parei de ter vontade de matar. Isso não é perdão. Tem pessoas que falam assim, não, eu não odeio fulano, só não quero vê-lo. Então você não perdoou. A Seichonoye ensina, revelação divina da grande harmonia, consta no início da Sutra Sagrada e no início do livro A Verdade da Vida, volume 1. Perdoar é quando você sente profundo sentimento de gratidão. É aí que você perdoa. É quando você pensa, você não vai esquecer a situação, mas aquela situação não vai mais te machucar como antes. Você vai entender que aquela situação, ela foi exatamente
o motor, a experiência necessária para que você pudesse crescer e amadurecer espiritualmente. Hoje, as pessoas me perguntam assim, se você tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar, o que você ia alterar? A minha resposta é nada. Porque tudo que me veio, inclusive as pancadas, que não foram poucas, as dores que eu passei e as lágrimas que eu derramei foram todas fundamentais para construir quem eu sou hoje. E se hoje eu consigo manifestar mais generosidade, mais magnanimidade, mais que eu tenho algo nobre a oferecer às pessoas, foram graças às experiências que eu vivi, boas ou ruins, e das ruins me ensinaram o ato de perdoar. Então hoje eu continuo tendo problemas como todas as pessoas. Às vezes eu fico bravo com as pessoas, eu fico muito bravo. Aí o que eu faço? Eu já sei o caminho. Na medida que eu fico bravo, eu começo a fazer prática de perdão. E à medida que eu vou perdoando, eu vou sentindo uma leveza. Daqui a pouco eu falo, ô gente, tudo isso aqui é para o nosso crescimento, a gente já volta normalmente à felicidade. Então, não que eu não sinta raiva, só que o processo hoje em dia é mais fácil, porque o perdão eu já aprendi a fazer. Por quê? Porque vieram grandes professores para me ensinar o quanto que era importante perdoar na vida. Então, não percamos as chances, não desprezemos os grandes professores. Peguemos as situações e vamos trabalhar o perdão para transformar a nossa vida. Sejamos mais felizes, mais construtivos, mais eficientes e muito mais proativos na construção da felicidade nossa, da nossa família e da humanidade, amando e perdoando. Então nós vamos fazer a meditação Shinsokan da reconciliação e para isso, gente, eu preciso que vocês vivenciem essa prática. Se não conseguir, Pretor, às vezes eu senti até mais raiva, não tem problema. Continuamos até que a raiva seja transformada em amor, em perdão, em verdadeiro sentimento divino de Deus. Você pode ter certeza, Deus só ama. Então, quanto mais eu amar, mais Deus eu vou ter. Tá bom? Então vamos lá para a prática. Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem sentar e assumir a posição de oração. Hoje nós faremos, como eu disse na palestra, a meditação Shinsokan da reconciliação. A meditação Shinsokan da reconciliação, ela consta na página 104 do livro Meditação Shinsokan Ver e Contemplar Deus. Na página 104 vem toda a explicação da meditação, de como nós fazemos a meditação, e eu vou ler os tópicos que estão, porque no livro ele fica bem definido. O que é negrito é aquilo que a gente deve repetir, e o que está em letra normal, sem estar em negrito, é aquilo que a gente deve mentalizar, aquilo que a gente deve pensar, ou o porquê de nós estarmos fazendo isso. Eu vou ler tudo para que você aqui presente e você de casa também entenda a profundidade que é essa meditação da reconciliação. E eu peço que vocês realmente façam essa meditação com muita vontade, com muito empenho, lembrando que ela pode ser repetida quantas vezes forem necessárias para que você retire a dor, o rancor do seu coração e faça nascer o amor. Então vamos trazer a imagem daquela pessoa ou daquelas pessoas com os quais nós temos algum sentimento de mágoa e vamos visualizar essa pessoa na nossa frente, ambos iluminados pela luz de Deus. Ambos iluminados com a luz de Deus. Lembrem-se, perdoar não é uma concessão. Perdoar é um ato de manifestar Deus, é um ato de amor. Portanto, quando a gente fala eu não consigo perdoar, não se preocupe. Quem perdoa é Deus. Peça a Deus ajuda. Fala, Deus, vem comigo para a gente conseguir perdoar. Porque é Deus que faz o amor manifestar no nosso coração. Quando a gente fala, não consigo perdoar, normalmente é um sentimento de vaidade, é um sentimento arrogante, achando que você é quem faz. E na Seichonen nós aprendemos, quem faz as nossas obras é Deus. Então, o grande ato de amar também é um ato divino, também é um ato de Deus. Por isso nós vamos evocar Deus para que esteja conosco, para que nós possamos perdoar. Então, todos assumindo a posição de oração. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixe o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui, assim mesmo como é um mundo da imagem verdadeira. Obrigado a todas as coisas do universo. Muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos e contemplemos um mundo infinitamente vasto e esplendoroso, ao mesmo tempo que sintonizamos nossa mente com a mente de Deus. Enquanto sentirmos mágoa ou rancor contra alguém, as nossas vibrações mentais não entrarão em sintonia com a mente de Deus. Além disso, mesmo que se mentalize, eu perdoei a todas as pessoas, pode ser que isso não passe de um pensamento inconsistente e que não haja um perdão verdadeiro. Isso seria o mesmo que, embora estejamos certos de que todas as roupas sujas da nossa casa já foram lavadas, descobrir lá no fundo do guarda-roupa alguma peça suja que precisa ser lavada. Neste momento, lembremos-nos da pessoa ou das pessoas por quem viemos nutrindo algum tipo de sentimento negativo. Visualizemos mentalmente o rosto dela e mentalizemos da seguinte forma: eu lhe perdoei e você me perdoou. 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 Enquanto existir o desejo de esquecer a pessoa por quem temos algum tipo de mágoa, significa que ainda não perdoamos sinceramente. Visualizemos mentalmente o rosto dessa ou dessas pessoas e mentalizemos compenetradamente: eu lhe perdoei e você me perdoou. 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 Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo e você me ama também. Eu amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo e você me ama também. Eu amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe perdoei e você me perdoou. 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 Eu e você somos um só perante Deus. 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 Eu amo e você me ama também. 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 Eu e você somos um só perante Deus. 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 Eu lhe agradeço e você me agradece. 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 Eu e você somos um só perante Deus. 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 Obrigado, 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 obrigado. Vamos agora, em silêncio, visualizar
essa situação de perdão aqui e agora, porque eu e você somos um só perante Deus. Respiremos profundamente. Não é um simples ar que nós respiramos, é a própria vida de Deus que ama e perdoa a tudo e a todos.
Após visualizarmos firmemente a imagem de termos perdoado, amado e agradecido a pessoa por quem mantínhamos ressentimento e termos firmemente gravada na nossa mente a situação de realmente termos perdoado, amado e agradecido a essa pessoa, oramos pela felicidade dela. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Seja cada vez mais feliz. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Seja cada vez mais feliz. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos presentes, podem ficar de pé para a reverência. Uma reverência. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Podem se sentar. Vamos lá para o nosso dever de casa. E o nosso dever de casa dessa semana vai ser muito especial. Muito especial mesmo. Nós vamos fazer nesse dever de casa, primeiro, meditação Shinsokan todos os dias, mas sem falta. Mas, de preferência, meditação Shinsokan da reconciliação. Onde é que eu acho? No livro, gente. Tem ou no livro Explicações Detalhadas da Meditação Shinsokan, ou no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. É só olhar lá, página 104. Por que nós vamos fazer essa? Porque ela é exatamente voltada para a reconciliação. Preletor, não tenho livro, não consigo, posso fazer a básica? Pode, sem o menor problema. O importante é fazer a meditação Shinsokan, em especial a da reconciliação. E para nós intensificarmos na semana do perdão, que é essa do mês de agosto, o que nós vamos fazer? Oração do perdão. Preletor, eu vou passar o dia inteiro perdoando? Sim. Olha que maravilha. Já imaginou em uma semana você se transformar como ser humano? Olha que coisa fantástica, gente. Oração do perdão, quantas? Faz 50 por dia. Cara, vai resolver tanto problema, mas tanta coisa vai começar a destravar na tua vida. Quando você começar a perder, 50 vezes. Onde é que eu acho a oração do perdão? Essa é moleza. Qualquer coisinha, internet, bota lá, oração do perdão da Seichonoye. Porque senão vai aparecer uns trem meio esquisitos no meio do caminho aí. Perfeito, o Gustavo já mandou. Na descrição do vídeo vai estar. E
nos grupos também nós vamos mandar. Mas qualquer dúvida, é só entrar lá na internet, Oração do Perdão da Seichonoye, que vai aparecer. Ok? Então, meditação Shinsokan, de preferência da reconciliação e oração do perdão. Vamos fazer 50 vezes, gente, para limpar o nosso coração, limpar a nossa alma, elevar os nossos sentimentos e ficarmos mais próximos do Pai. Quanto mais a gente manifesta as ondas de Deus, mais a vida de Deus jorra na nossa existência, transformando tudo o que está ao nosso redor para o positivo. Então passamos a ter uma saúde melhor, passamos a ter provisão, passamos a ter muito mais alegria, muito mais sabedoria, muito mais vida, etc, etc, etc. Desejo uma semana abençoadíssima para vocês e que possamos juntos, no sentimento de amar e perdoar, viver cada vez mais feliz. Um beijo grande no coração, muito obrigado, até segunda-feira que vem. Muito obrigado.